Olá, boa noite. Veja no Brasil TV. O Ministério da Saúde recomenda ampliar temporariamente a faixa etária da vacina contra a dengue por causa da baixa adesão. Manhã de transtornos para os passageiros do metrô em Recife. Estações da linha Sul, que ligam o Recife a Jaboatão, ficaram sem funcionar. A Polícia Federal suspende o agendamento para tirar o passaporte por suspeita de um ataque hacker. E ainda, os preços de verduras e legumes disparam no interior de São Paulo. Quinta-feira, dia 18 de abril, agora no Brasil TV. O Ministério da Saúde adotou uma estratégia temporária para não perder as doses da vacina contra a dengue que estão para vencer agora no fim do mês. A faixa de idade do público que pode ser imunizado foi ampliada. No Distrito Federal, a Secretaria de Saúde já ampliou a vacinação para crianças e adolescentes entre 6 e 16 anos. A vacina contra a dengue, a partir de hoje, está disponível para crianças e adolescentes de 6 a 16 anos. A ampliação segue uma orientação do Ministério da Saúde, que liberou uma faixa etária ainda maior, de 4 a 59 anos, mas deu autonomia para estados e municípios decidirem com base no número de doses disponíveis. Essa expansão da faixa etária vale até o fim do estoque de vacinas contra a dengue, que estão perto de vencer. Aqui no DF, são cerca de 2.800 doses, com validade até 30 de abril. A campanha de vacinação contra a dengue começou em fevereiro e, segundo a Secretaria de Saúde, já foram aplicadas 54.214 doses, cerca de 92% do total distribuído. A vacinação antes era voltada exclusivamente para a faixa etária de 10 a 14 anos. Agora, devido à baixa procura e proximidade do vencimento, a faixa etária foi ampliada. Ainda segundo a Secretaria, a ampliação será ofertada com essas 2.800 doses, que estão perto de vencer. Mas o DF já recebeu um novo lote, com 12 mil doses, com vencimento em 2025. A Emanuele, quando soube da ampliação, correu para garantir a vacina da filha. Me surpreendeu porque a gente que era de outra faixa etária ficou na expectativa de liberar e de ampliar, né? Então a gente estava nessa expectativa e liberou e a gente veio aqui. Uma das primeiras da fila para poder estar tomando a vacina. É um benefício, né? Então a gente tem que agradecer e estou esperando ela chegar, vim guardar a fila para ela. Apesar de o pico da doença ter passado, os números da dengue ainda estão altos. O Distrito Federal registrou 270 mortes e 224.935 casos prováveis de dengue em 2024. Outras 48 mortes estão em investigação. Os dados são do último boletim epidemiológico, divulgado pela Secretaria de Saúde. Diante da explosão de casos no começo do ano, o hospital de campanha da Força Aérea Brasileira foi montado em fevereiro. E em pouco mais de 2 meses, mais de 50 mil pacientes foram atendidos aqui. A estrutura montada em Ceilândia trouxe assistência médica 24 horas por dia durante a situação de emergência no DF. O trabalho ajudou a desafogar as unidades de pronto atendimento. A Tamires chegou ao hospital com sintomas de dengue e diz que foi atendida rapidamente. Foi ótimo, incrível. É rápido, eles são bem atenciosos, foi muito bom. Segundo a FAB, o hospital de campanha encerra as atividades amanhã. Após os atendimentos no período da manhã, a estrutura começa a ser desmontada à tarde. Os atendimentos caíram de um pico de 1.600 pessoas por dia para menos de 400 pacientes. Os equipamentos serão usados numa outra ação social na Amazônia. O William acompanhou o atendimento da sogra durante a noite e madrugada. Por conta das plaquetas baixas, ela precisou de atendimento no hospital da FAB várias vezes. Ela foi bem atendida, saímos 4 horas da manhã e agora, pela manhã, ela passou mal novamente, tornamos trazer ela. Quando chegou aqui, eles estavam inclusive ligando para trazer ela para internar, devido à situação das plaquetas que estavam baixas. Além do hospital de campanha, o combate à dengue no DF foi reforçado com as tendas de hidratação, instaladas pela Secretaria de Saúde em 18 regiões. Até o momento, 14 unidades estão em funcionamento, 3 delas com atendimento 24 horas por dia. Infectologistas reforçam a importância de locais exclusivos para atendimento a pacientes com casos suspeitos ou confirmados de dengue. O diagnóstico oportuno e o tratamento célere em doenças que têm um potencial grande de complicação faz com que esse atendimento prioritário vai levar à diminuição de complicações e de mortalidade. Tempo é vida com relação a algumas doenças que podem ser graves.
Manhã complicada para quem precisou do transporte público na região metropolitana do Recife. Um dos trens da linha sul do metrô parou de funcionar às 5 da manhã. Com isso, 10 estações ficaram fechadas. Parte da linha centro também chegou a ser afetada. Nas paradas de ônibus do lado de fora da estação Joana Bezerra, já dava para sentir o clima do que estava acontecendo no metrô. 1h15 a gente passou do metrô e a gente não tem informação do que está acontecendo. Aí chega aqui e sabe que a linha sul parou. E a gente não entende por quê. Aí chegou em Afogados, a gente viu que só está uma via. Isso é um descaso com a gente e a gente paga tão cara a passagem. A assessoria de comunicação da CBTU, Companhia Brasileira de Trens Urbanos, explicou que houve um problema no cabeamento aéreo da linha sul, que ficou sem energia. Um trem parou bem no ponto onde as linhas centro e sul se cruzam. Foi prejuízo para todo lado. A linha sul não tinha como funcionar e a linha centro teve que operar no que eles chamam de via singular, ou seja, em mão dupla. Atrasou foi tudo. Demorou muito, não foi, gente? Demorou. Mais de 2 horas a gente no forno. Isso é um forno, não tem ar-condicionado. A gente... Demora triste, né, amiga? É, a gente sofre, só Jesus. Desde 5h30 que a gente tá lá esperando e nada. Para ir trabalhar para que pega de 7 horas da manhã. Estressado. Todo mundo estressado. Olha que a gente aí. Gente, muita confusão aqui. A revolta das pessoas, todo mundo querendo falar. É um cenário que a gente vê muitas vezes, mas que hoje está especialmente complicado. Horrível. Passei 1 hora no Camaragibe esperando, mas quase 20 minutos dentro do metrô quente, sem ar-condicionado. A gente sofrendo, mulher de Maiano, pessoas idosas de Maiano. Revolta muito, né? Revolta. E a passagem cara, e cadê o benefício? Cajueiro Seco parado. Um funcionário avisava no megafone que, por causa da linha sul parada, o ramal Cajueiro Seco não estava funcionando. O danado era quando chegava um trem com as pessoas que vinham dos ramais Jaboatão e Camaragibe. Aos gritos, os passageiros denunciavam a situação que enfrentam. Se fosse coisa de um dia só, ou raramente, mas não, o sofrimento aqui é constante. Atrasadíssimo, hein, amigo? 1 hora e 15 minutos esperando. Como é que o senhor está se sentindo? Como é que o senhor se sente em relação a isso tudo? Tudo, uma vergonha, um sofrimento. Para tudo isso, pode aí todo mundo atrasado, horário para justificar tudo. É uma vergonha. Nessa hora que deu o rompimento do cabo de rede aérea da linha sul, Bianca, teve aquele cúmulo do absurdo. O trem estava da linha centro sendo injetado para a linha sul e o trem, com essa variação de tensão, deu problema e o trem travou entre Recife e Joana Bezerra, indo para a linha sul. Aí um problema que era da linha sul se expandiu para a linha centro, que para piorar ainda, além do problema, o trem ficou com as rodas travadas. O trem foi puxado praticamente a fórceps. E aí a composição foi recolhida às 7h40, aí às 7h40 a gente começou a abrir as outras plataformas, né, de Recife e a Ipiranga, mas o que é que acontece? Leva em torno de 1 hora, 1h30 para que os trens fiquem na posição, no famoso carrossel, que todo mundo sabe, aquele carrossel de parque de diversão. E aí, 8h40, o sistema normalizando, mas a linha sul, os técnicos já estão atuando, mas sem previsão ainda, porque o rompimento do cabo, os técnicos estão vendo o tamanho da avaria do problema na linha sul. Sobre o calor nos vagões, o problema no sistema de ar-condicionado, a CBTU informou que investe na melhoria do sistema. Ainda não foi iniciada a montagem da estrutura que vai substituir a ponte que caiu na BR-222, no Maranhão. Já são 18 dias de estrada interditada. Santa Inês é a cidade mais prejudicada com essa situação. Comerciante reclamando de queda no faturamento tem para todos os lados. E o impacto não é só para as grandes lojas. Os pequenos comerciantes também foram afetados. Já temos vários produtos em falta. O cheiro verde, pelo alface, que é o que a gente mais vende. Eles procuram muito. Além da falta de alguns produtos, nos últimos dias, o Centro Comercial de Santa Inês tem recebido um volume bem menor de consumidores. O dinheiro que circula no comércio de Santa Inês sai principalmente do bolso de consumidores que moram em cidades da região. A dificuldade de acesso impede que as pessoas cheguem até aqui. A queda foi grande, o problema das estradas tudo cortado, entendeu? Muita chuva.
E aí você sabe, o pessoal, como é que o pessoal vende as estradas tudo cortadas? Impacto também nas vendas de passagens no terminal rodoviário. Para a região tocantina, todos os horários estão cancelados. Para que a situação se normalize, é preciso a liberação do trânsito na BR-222, que está prevista para o começo de maio. Uma equipe do Exército chegou a Santa Inês trazendo toda a estrutura da ponte metálica que vai ser instalada no lugar da outra que cedeu. O Tribunal de Justiça do Rio decidiu converter a prisão de Érica de Souza Vieira Nunes em prisão preventiva durante a audiência de custódia no início dessa tarde. Ela foi presa em flagrante na terça-feira ao tentar receber um empréstimo no banco com um homem que estava morto. A polícia ouviu depoimentos de testemunhas que afirmam que ele ainda estava vivo quando entrou no carro que levou os dois para a agência. O perito do IML disse que Paulo Roberto Braga, de 68 anos, pode ter morrido entre 11h30 e 2h30 da tarde e que ainda não há elementos para afirmar se ele faleceu no trajeto da agência. O médico do SAMU que foi ao banco atestou o óbito por volta das 3 da tarde. Érica Nunes queria receber no banco um empréstimo de R$17 mil. Na delegacia, ela disse que Paulo Roberto fez um empréstimo porque queria comprar uma televisão e reformar a casa. Tio Paulo, Alvino, o senhor precisa assinar. Se o senhor não assinar, não tem como. Eu não posso assinar pelo senhor, O que eu posso fazer, eu faço. Os funcionários do banco estranharam a situação. Érica disse que era sobrinha e cuidadora do idoso, mas a polícia ainda apura o grau de parentesco. Érica foi presa na terça-feira, autuada por furto mediante fraude e vilipêndio de cadáver, sem direito à fiança. A defesa dela alega que testemunhas confirmaram que Paulo Roberto estava vivo ao chegar à agência bancária. O idoso tinha recebido alta na segunda-feira, depois de ficar internado por uma semana para tratar uma infecção pulmonar. 5 horas depois, Érica Nunes levou Paulo a uma loja de serviços bancários num shopping em Bangu, na zona oeste do Rio. No dia seguinte, voltou ao mesmo shopping no carro de aplicativo. A polícia ouviu um mototaxista a quem Érica pediu ajuda na rua para colocar o idoso no carro e começar o trajeto. O mototaxista disse que Paulo foi colocado no banco do carona e que quando pegou Paulo conseguiu perceber que ele ainda respirava e tinha forças nas mãos. O rapaz também afirmou que até percebeu que ele segurou na porta do carro quando entrou. Em depoimento, o motorista de aplicativo que transportou o idoso e a cuidadora disse que na chegada ao destino da corrida, quando Érica estava tirando Paulo do carro, ele chegou a segurar na porta. Pela imagem da câmera de segurança do estacionamento, não dá para ver esse momento. A Polícia Civil continua investigando o caso. A advogada de Érica, Ana Carla de Souza Correia, afirma que a cliente tem um laudo psiquiátrico que foi apresentado na delegacia que Érica faz um tratamento psicológico e toma remédios controlados. Disse ainda que acredita que na agência bancária, Érica estava em surto naquele momento por causa dos medicamentos, já que ela estava, segundo ela, segundo a advogada, visivelmente alterada. Um integrante de um grupo criminoso foi alvo de uma operação conjunta feita na região do Triângulo Mineiro e no estado de São Paulo. A operação denominada Decretados teve 2 grandes objetivos. Um deles, desarticular uma forte ramificação do 1º Comando da Capital, o PCC, que atuava no Triângulo Mineiro, nas cidades de Uberlândia, Ituiutaba e Tupaciguara. Mandados de prisão também foram cumpridos na capital paulista. Segundo informações passadas pelo promotor do GAECO, além dessas pessoas que foram identificadas depois de um bate-cela, onde eles encontraram muitos documentos robustos com os nomes dos membros dessa facção criminosa aqui na região, eles também encontraram drogas e celulares que teriam entrado na unidade prisional depois que o Boris Kahn apresentou um problema. Eles investigam ainda a participação de um agente penitenciário na danificação desse equipamento de segurança tão importante para evitar o acesso dessas drogas e aparelhos celulares no interior da unidade prisional. Eles também investigaram a possível morte de um policial penal que deveria ocorrer nos próximos dias. Era um plano da facção criminosa como forma de represália
ao sistema prisional aqui na cidade de Uberlândia. Informações privilegiadas passadas para dentro do presídio fizeram com que os presos escolhessem quem era o policial penal que estava decretado para morrer. Bandidos encapuzados invadiram um supermercado ontem à noite no Distrito Federal. As câmeras de segurança registraram um momento em que 4 homens encapuzados entraram no mercado. Eles estavam armados com facas e um revólver. Renderam clientes e funcionários que estavam no caixa e pegaram dinheiro. Em determinado momento, um dos bandidos atirou para o alto. Depois, um dos funcionários foi agredido com tapas por um dos bandidos. Toda a ação durou cerca de 1 minuto e meio. O arrastão aconteceu nesse mercado, na quadra 8 do Gama Leste. Foi ontem por volta de 8 da noite. O Marcelo é dono da farmácia vizinha e escutou o barulho do tiro. Eu fiquei até um pouquinho mais tarde, mas assim, é complicado, né? Ninguém espera ser assaltado assim da noite pro dia. Morador do prédio ao lado, João ouviu o helicóptero da polícia sobrevoando a área. Eu saí na sacada para dar uma olhadinha e vi os vizinhos comentando e falando sobre o que tinha ocorrido, que um dos funcionários acabou levando acho que uma coronhada, levou um tapa na cabeça, e depois eu fui ver nas redes sociais. Os bandidos fugiram a pé aqui do supermercado. 2 adolescentes de 14 e 16 anos foram apreendidos ontem mesmo pela Polícia Militar. O primeiro deles, minutos depois, ainda nas redondezas. Os demais foram vistos fugindo para uma área de mata, próxima à quadra 50, aqui do setor leste do Gama. Com a ajuda do helicóptero e de cães farejadores, a PM conseguiu apreender o segundo adolescente horas depois do assalto. Os 2 confessaram participação no crime. Foram levados para a delegacia da criança e do adolescente. Hoje, o mercado abriu normalmente às 7 da manhã. A PM esteve no local. Funcionários contaram que os ladrões conseguiram levar cerca de R$250. Difícil, né, para a pessoa que tem que trabalhar, né, e passar por uma situação dessa, né? Fazer mais vigilância aqui na quadra para a gente, né? A Polícia Militar do DF disse que, até o momento, os outros 2 suspeitos ainda não foram localizados. A Polícia Federal suspendeu temporariamente o agendamento de emissão de passaportes pela internet. O sistema foi tirado do ar por precaução depois que foi detectada uma tentativa de ataque hacker. A Isabela Camargo tem as informações de Brasília. A Polícia Federal observou uma instabilidade no sistema de agendamento online de passaportes ontem e decidiu retirar o programa do ar. Os agentes estão investigando a causa da pane e, por isso, não há prazo para a normalização do serviço. Segundo a PF, 10 mil novos pedidos são feitos por dia. Quem já tinha feito o agendamento será recebido normalmente. Agora, quem precisa emitir um passaporte com urgência terá que ir presencialmente até uma das 142 unidades da Polícia Federal. E para comprovar esta urgência, terá que levar, por exemplo, as passagens já emitidas com data próxima. Também é possível enviar toda essa papelada em e-mails que estão disponíveis no site da instituição. Agora, quem não tem passagem marcada para os próximos 30 dias, a orientação é aguardar a normalização do serviço. Agora a gente fala da alta de preços de verduras e legumes no interior de São Paulo. Os produtos sofreram aumentos de mais de 50% e estão pesando no orçamento. Nas feiras, sobram reclamações dos consumidores. A feira é um dos lugares preferidos de quem está em busca de um produto fresco, de qualidade e com um bom preço. Por isso que as tendas dos comerciantes ficam sempre cheias com moradores de olho nas ofertas e promoções. Comprar fruta e legumes por aqui é uma tradição para muitos. Se bem que ultimamente não tem sido muito fácil encontrar preços que agradam. Aumentou muito, mas está o mesmo preço do mercado, viu? Tá, aumentou muito. Eu pesquiso primeiro certinho para não gastar tanto, mas quando não der para comprar, eu compro um pouquinho, mas eu compro. Tomate muito caro, tudo tá caro, cenoura, tá difícil, viu? E olha que o pessoal não tá errado nessas impressões não, viu? A produção do Tem Notícias analisou 48 itens do Hortifruti da CEAGESP aqui de Bauru. Fez um comparativo entre o mês passado e agora. Destes itens, 37 registraram aumento, alguns com mais de 50%.
A goiaba foi a fruta que apresentou maior aumento, de 56%. Saiu de R$ 3,00 o quilo para mais de R$ 7,00. Depois aparece o mamão papaya, que subiu de R$ 7,00 para R$ 17,00. O preço da mandioquinha ou batata baroa subiu em 45%. O quilo do chuchu ficou 40% mais caro. Já o morango subiu de R$ 12,00 para R$ 20,00 o quilo. O João é feirante. Ele pega parte da mercadoria no CEAGESP, além de ter uma produção própria de legumes. O comerciante conta que nas últimas semanas o preço de praticamente tudo aumentou. O jeito é tentar se ajustar para não repassar tudo aos clientes. A cebola que você pagava R$ 50,00 o saco, segunda-feira ela estava em torno de 150 a 160. E disseram que segunda-feira que vem já vai estar 200. O Renato é assistente de planejamento da Coordenadoria da Assistência Técnica Integral da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo. Ele explicou para a gente que esse aumento generalizado é uma combinação de fatores, como clima, custos de produção e sazonalidade. Dando o exemplo aí de ciclo mais longo, né, o caso da goiaba e outras frutíferas, esse fator adverso ele vai interferir na produção. Seria quente? Sim, na maioria das culturas ela precisa do clima mais quente, mas quando ultrapassa essa temperatura, ela acontece o abortamento floral, principalmente das frutíferas, né? E acontecendo o abortamento floral dessas frutíferas, ela vai interferir na produção, né? Interferindo na produção, mais escassez do produto, e mais escassez do produto vai interferir no valor, né, da oferta e da procura, né? Então o mercado é que vai ditar essa regra aí. Quem está acostumado a ir ao supermercado já deve ter reparado que as embalagens dos alimentos têm uma lupa com alertas sobre a quantidade de açúcar, de sódio, gordura. Depois que essa informação ganhou mais destaque nas embalagens, algumas pessoas começaram a escolher melhor o que levar para casa. Foi por causa do susto que teve que Catarina passou a prestar mais atenção aos alimentos que escolhia. Fazer o check-up anual e tomei um susto, porque taxas estavam alteradas, estava hipertensa, e aí descobri que cuidar da obesidade realmente não é uma questão estética, para mim nunca foi. E aí é uma questão de saúde, realmente, então foi a virada de chave quando a minha nutróloga virou para mim e falou: antes cuidar da sua obesidade era, né, prevenir doenças, agora é tratar. Receitas feitas em casa e alimentos naturais ganharam mais espaço. Os produtos industrializados continuam presentes, mas agora em menor quantidade e a seleção é mais criteriosa. O selo da lupa na frente da embalagem ajuda muito. A informação sobre o alto teor de açúcar, gordura saturada e sódio fica mais visível. Ela descobriu que até o que a família tinha o hábito de comer não é inofensivo como ela imaginava. Duas coisas me surpreenderam, que são o biscoito maisena e o polvilho, que são coisas que a gente dá para criança, né? Então, quando eu percebi na lupinha que tem alto índice de gordura saturada e de açúcar, eu fiquei assim, como assim, né? Catarina acredita que a clareza de informação pode incentivar as pessoas a cuidarem melhor da própria saúde. Com essa lupinha vai poder fazer escolhas melhores. Na hora que estiver na prateleira do supermercado, a gente vai olhar e vai dizer, não, peraí, o que aqui não tem a lupinha, o que é que eu posso substituir, né? Levar um alimento melhor para minha casa, para minha família. A seguir, as temperaturas despencam no sul e no sudeste do país. É daqui a pouquinho. Brasil TV de volta falando da chegada do primeiro frio do outono. O Rio Grande do Sul e Santa Catarina registraram geadas no interior. E a gente começa com as imagens lá da Serra Catarinense. As áreas verdes amanheceram branquinhas em São Joaquim. A mínima no município da Serra foi de 4 graus às 7 da manhã. A temperatura mais baixa hoje em Santa Catarina foi de 1,7 graus em Bom Jardim da Serra, segundo o EPAGRE, órgão oficial do estado. Agora vamos lá para o Rio Grande do Sul, onde várias cidades registraram temperaturas abaixo de 10 graus. Geou em São José dos Ausentes, na Serra Gaúcha. O Raí Quadros tem as informações. O dia começou com os campos branquinhos cobertos por uma fina camada de gelo na Serra Gaúcha.
A menor temperatura registrada foi em São José dos Ausentes, onde os termômetros chegaram a 6 graus e 6 décimos. Essa foi a primeira geada do ano no Rio Grande do Sul. Segundo os meteorologistas, a virada no tempo é devido à frente fria associada a um ciclone extratropical. E o frio deve seguir na sexta-feira. Em São José dos Ausentes, a mínima pode chegar a 1 grau, com chance de mais geada. As temperaturas só devem voltar a subir no Rio Grande do Sul na segunda-feira. E esse friozinho já está animando, claro, os comerciantes e hoteleiros de Campos do Jordão, na Serra Paulista, que se preparam para a temporada de inverno. Andressa Lorenzetti. Estou aqui como o turista gosta em Campos do Jordão, aproveitando o meu chocolate quente, esse tempo, climinha mais agradável. Quando a gente chegou aqui, para vocês terem uma ideia, estava fazendo 17 graus, a mínima foi de 11 graus e a máxima deve ser de 18, ou seja, a frente fria chegou, já é um convite para quem quiser aí conferir as atrações de Campos do Jordão. Eu estou no Parque Capivari, que é bastante conhecido, aqui tem um palco porque está tendo atração aí do mês de aniversário de Campos do Jordão, pedalinho e o teleférico famoso, que foi cenário de novela, Família é Tudo, que é bastante procurado por aqui também. Choveu ontem, mas agora, tá nublado, mas não tá chovendo e a movimentação de turista vai aumentando por aqui. Eu volto aí com vocês. Que delícia, né? E a gente encerra hoje com uma imagem lá de Sergipe. Olha só que surpresa os pescadores tiveram no mar do estado, um visitante super inesperado. O grupo de pescadores oceânicos fez o registro na costa sergipana de um tubarão-baleia. Com a aproximação do animal, eles desligaram o motor da embarcação. A baleia ainda deu uma voltinha pelo barco. Segundo os pesquisadores do projeto Tamar, o animal deve ter cerca de 5 metros e gosta de águas claras e ricas em algas, que é justamente a comida que o tubarão-baleia mais gosta. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias no Jornal Nacional às 8h35 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite e até amanhã. Tchau, tchau.